Bom, Lara me convidou para conversar essa noite com vocês e tratarmos de um tema que é Atos dos Apóstolos. Então, um tema que a princípio eu achei um pouco desafiante, assim, eu não sei se o caminho que eu resolvi abordar esse tema de repente vai ser o caminho esperado. Nós vamos tentar que seja de bom grado, assim, que nos traga revelações interessantes, conversas interessantes. Quando a gente fala na palavra, na expressão Atos dos Apóstolos, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é um livro, né, que compõe uma parte dos evangelhos, escrito no século II da era cristã, e que, curiosamente, embora tenha essa referência de Atos dos Apóstolos, e assim, são as ações dos apóstolos, na verdade, ele só se refere a dois apóstolos diretamente, que são Pedro e Paulo. Ele não aborda de uma maneira direcionada e ampla a relação com os demais apóstolos. E aí, naturalmente, dentro de uma abordagem que é de atos, de ações, nos interessa muito mais as ações propriamente ditas do que o objeto livro em si. Então, eu preferi avançar por esse caminho desses registros, no sentido do registro da experiência de vida. E pensar com vocês um pouco essa relação que nós temos e que sobrou para a gente nessa noite refletir sobre a questão do apóstolo do Cristo. Então, o que é apóstolo? Quem é o apóstolo? A palavra apóstolo vem do grego e significa aquele que leva uma mensagem. Então, o apóstolo é aquele que se enche de um determinado conhecimento, de uma experiência, que guarda memórias de um determinado fato, e então ele é enviado a levar essa mensagem a outras partes da região, do planeta, enfim, da terra, do país onde ele se encontra. E, curiosamente, há uma mistura, há assim, quase que uma analogia entre as duas palavras, apóstolo e discípulo. Nos meios espíritas, especialmente, a gente fala muito do discípulo como sendo apóstolo. E, curiosamente, tanto na origem da palavra apóstolo quanto da palavra discípulo, essas relações elas são diferenciadas, porque se o apóstolo é o mensageiro, o discípulo é o aprendiz. Então, a condição de discípulo, ela é uma condição quase que invencível, porque mediante a figura do Cristo, mediante a grandiosidade da obra do Cristo, mediante a grandeza dos ensinamentos evangélicos, todos nós, habitantes, espíritos encarnados no planeta Terra, seremos constantes aprendizes. Até porque a condição de aprendizado em relação ao Evangelho, diferente da postura de um aprendizado acadêmico, de um aprendizado que se vê nos bancos escolares, ela não significa, ela não se reduz a simplesmente o domínio da palavra, da letra. Mas os discípulos de Jesus, aqueles que estão envolvidos com o aprendizado do Evangelho e se deixam tocar por esse conhecimento, necessitam de passar por um processo que é um processo de transformação íntima. E Joana de Ângeles faz uma colocação interessante em relação à questão do aprendizado, do conhecimento dentro da doutrina espírita, que ela diz que
esse conhecimento ele só se dá de forma completa quando o indivíduo, quando o espírito encarnado ou desencarnado, toma consciência daquele conhecimento, daquela leitura, daquele aprendizado que foi proposto a ele. E quando esse conhecimento se dá com conscientização, ou seja, aquilo mescla com a experiência de vida espiritual daquele indivíduo, aquilo se torna, então, ações, comportamentos que são cotidianos, naturais na experiência daquele indivíduo. Então, a condição de discípulo será uma condição constante, ainda que nós nos coloquemos, que nós desejemos, que nós queiramos estar numa condição de apóstolos, daquele que leva a mensagem. Ou seja, o encaminhador da mensagem não domina a mensagem como um todo. Ele está num processo também de dialética, de diálogo, de conformação com aquele ensinamento que ele vai, então, espalhar mundo afora. E dentre os muitos seguidores que estiveram junto com Cristo, dentre os muitos discípulos que seguiram Jesus, Jesus escolhe 12 apóstolos, escolhe 12 indivíduos entre os discípulos, porque Jesus na época, sem nós termos essa relação que hoje nós temos, de referência, mas Jesus era um profeta, era um homem que falava coisas maravilhosas e que encantava com as suas energias, com a sua postura, com o diferencial do seu diálogo às pessoas daquela região. Então era natural que este homem, até por uma questão de tropismo espiritual, de força espiritual, angariasse para si uma quantidade enorme de seguidores, que ao ouvirem ele por falar das coisas, da natureza, dos mistérios da vida e da morte, naturalmente se encantavam com aquele ser. E então passavam a buscar em Jesus essa referência de paz, de tranquilidade, de acolhimento, de abrandamento do sofrimento daquela época. Então Jesus estava constantemente rodeado de discípulos, de pessoas que buscavam apreender a lição que Jesus tinha sempre para passar. Mas escolhidos como apóstolos foram os 12 que todos nós já conhecemos. Curiosamente, a escolha desses 12 apóstolos se dá de uma forma também muito diferenciada, muito assim, curiosa e até, digamos assim, contraditória com a proposta religiosa da época, ou de quase todas as épocas anteriores à existência do Cristo. Porque quando nós falamos de religião antes de Jesus, nos povos da antiguidade, quando nós falamos de religião do tempo de Jesus, quando nós falamos do judaísmo, da sociedade em que Jesus reencarna, nós estamos... desculpa, eu sou muito... Não é nem que você lá tão quente, eu sou muito... Mas tudo bem. Então, quando nós falamos dessa questão religiosa daquela época, nós falamos de experiências religiosas que estão vinculadas a uma proposta de poder de Estado. Nós não falamos, não existe, pelo menos no grande sentido religioso que nós compreendemos e que passou na história, nós estamos falando de referências religiosas que estão vinculadas a referências de poder, de comando, de mando, de política daquela sociedade. E Jesus
como constrói um caminho, né, para os seus ensinamentos, para a filosofia daquilo que ele trazia como boa nova de uma forma diferenciada, esses indivíduos, esses 12 que são escolhidos, também não participam de nenhuma estrutura política, de nenhuma estrutura de comando, de nenhuma estrutura que nós pudéssemos entender como uma estrutura oficial. Mas, pelo contrário, são cidadãos do povo. E quando nós falamos povo, quando nós nos remetemos historicamente à palavra povo, nós estamos nos referindo a indivíduos que não têm distinção. É o povo. O povo não tem nobreza, o povo não tem reconhecimento de superioridade dentro de uma determinada sociedade. Mas, curiosamente e assim, diferenciadamente, Jesus vai buscar uma nova estrutura de relação e vai implementar uma nova lógica de reflexão religiosa, filosófica, política, que está vinculada a uma experiência que é uma experiência individual. Então, a estrutura de poder que massacra o indivíduo, que o enquadra dentro de uma postura social adequada, conveniente, comum ou normal, a gente poderia dizer, da norma, da regra, ela não vai fazer sentido dentro da proposta de escolha dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, aliás, que fariam então a distribuição, que ajudariam a espalhar esse pensamento novo que vinha sendo implementado. E esse pensamento novo, quando ele é inserido, quando essas pessoas são insufladas desse conhecimento, dessa nova realidade, é curioso que essas pessoas também são aprendizes, não são pessoas diferenciadas, são aprendizes que estão buscando no Cristo também essa relação dialética de resolver esses problemas, de entenderem, mas são pessoas que estão assim preenchidas, insufladas, de esperança, de tenacidade, de vontade de viver uma coisa nova, uma vida nova, uma realidade nova. E ajudar Jesus a construir essa experiência nova de vida. E curiosamente, ou então talvez não curiosamente, mas assim, justificadamente, a palavra que o Cristo traz, ela é uma palavra de referência ao futuro. Ele não dá no momento do convívio, especialmente dentro do contexto daquela sociedade, ele não tem todas as respostas, digo, materiais, não filosóficas. Filosóficas ele tinha, para conseguir dar àquelas pessoas respostas das quais aquelas pessoas estavam sedentas. E é curioso que, se vocês pensarem no comportamento dos apóstolos, por muitas vezes, buscando essa referência de resposta imediata, de utilização de um comportamento dentro de uma lógica social a qual eles estavam inseridos, eles vão cobrar de Jesus posturas que são posturas também imediatas. Tipo, nós não vamos reagir, nós não vamos fazer nada, nós precisamos fazer alguma coisa. Como Judas, por exemplo, nós precisamos de dinheiro. Como nós vamos construir esse reino sem ter dinheiro? E aí, Jesus vai dando os toques, que são os toques do indivíduo na condição de aprendizado, que é o discípulo se propondo a ser apóstolo, ou escolhido como apóstolo. E tem um elemento que, nesse caso, faz todo o diferencial, que é a questão da esperança presente no discurso do Evangelho.
Porque se num determinado momento que eles estão vivendo, essas respostas não foram todas dadas, mas aqueles corações, aquelas mentes, eles estavam sedentos e foram refrigerados, né, foram envolvidos e aceitaram esse envolvimento para si da esperança no tempo futuro. Porque o Evangelho, a boa nova do reino, ela é uma doutrina de esperança. Ela é uma doutrina de construção a curto, médio e longo prazo, passando pelas referências do indivíduo. E nesse livro, que é um livrinho muito antigo, do Carlos Augusto Abranches, que o Carlos Augusto Abranches é um escritor que eu conheci quando eu era ainda muito jovem, de mocidade, há muito tempo mesmo, assim, lá dos anos 90, e ele é um escritor de Juiz de Fora, e esse livro, embora seja muito velhinho, ele até tem outros, mas que não são por mim tão prediletos como esse, ele traz reflexões muito interessantes que ele chamou de Vozes do Espírito. É um livro que é composto a partir de um poema que um espírito ditou, se não me engano, em Belo Horizonte, e para cada verso do poema ele construiu um capítulo para esse livro. E num desses capítulos, ele traz uma referência, que é uma referência muito interessante, do irmão X, Humberto de Campos, que todos vocês conhecem, ou já ouviram falar, quando ele, Humberto de Campos, faz menção ao apóstolo Pedro, numa situação que era uma situação muito comum, e vejam como assim o aprendizado se dava de forma tão dialética, tão difusa. O que é difuso, né? O aprendizado? O aprendizado que não se constitui um lugar para ele. Nós estamos caminhando com um colega, aprendendo, lavando uma roupa e entendendo qual que é aquela lógica, limpando o quintal, ou seja, um aprendizado do cotidiano como Jesus fazia de forma tão assim continuada, né? E dentro dessa história contada pelo irmão X, que o grupo aproveita nesse livro, ele diz que estavam encaminhados um grupo de apóstolos, entre os quais estavam Jesus e Pedro, Simão Pedro, e caminhavam pelas estradas empoeiradas entre Cafarnaum e Magdala. E no meio do caminho, né, dentro daquela lógica, daquela conversa, né, eu, por exemplo, que sou da roça, me remeto àquelas estradas, aquela poeirada toda, a gente indo no sítio, né, aquele barreiro todo, aquelas coisas que a gente já viveu e que ficam na nossa memória. E então o Pedro se volta para Jesus e pergunta a Jesus onde estariam, né, onde poderiam ser encontrados os principais adversários deles. Porque ele, Pedro, extremamente dedicado, né, com vontade de servir o Evangelho, queria combatê-los a fim de trabalhar com maior eficiência pelo reino de Deus. Olha que coisa interessante. Então Jesus, daquela forma, né, singela e amorosa, compreendendo ainda a infantilidade, assim, a singeleza dessa fala, diz a ele assim: Pedro, não se preocupe com isso, vamos seguir a estrada, que no momento oportuno tratarei desses assuntos. Então, Humberto de Campos conta que depois desse silêncio, de um momento de reflexão pela estrada fora, Pedro visualiza uma pessoa que parecia que estava escondida por trás de velha figueira na estrada, o que faz com que ele se apavore, acreditando que pudesse ser algum ladrão, algum adversário do Evangelho que espreitava aquele grupo, então, para cometer um ato de violência. E então, ele corre, ele sai do grupo,
corre atrás do rapaz e, num ato de tentativa de surpresa, agarra com o rapaz. E, surpreendentemente, era André, o seu irmão, que estava tentando, cortar um caminho para se juntar ao grupo. E então Jesus adverte a ele: cuidado, Pedro, o medo é um terrível companheiro. Seguem a estrada adiante e então o irmão X conta que eles encontram um levita que estava declamando a Torá. E esse levita, reconhecendo aquele grupo que já tratava de uma filosofia nova, de um processo novo, de implantação de um pensamento novo, se refere a eles com pouco respeito, ou desrespeitosamente. E então o Pedro se enfurece profundamente e dá um pega no cara, no levita, que o irmão X conta que ele então foge apavorado, com medo daquele Pedro que estava ali com Jesus, que se tornara imediatamente tão enfurecido perante o deboche do levita. E então Jesus adverte a Pedro: Pedro, Pedro, a cólera é um perseguidor cruel. Segue a estrada fora. E é interessante porque Jesus anda muito, né? A história do Evangelho é uma história de caminhadas. Eles andam absurdamente. E quando a gente fala de estrada, quando a gente fala dessa lembrança aí da nossa roça, do nosso interior, a estrada, ela tem um significado muito interessante, né? Não é à toa que tem aquelas músicas sertanejas caipira, né? Que tratam a longa estrada da vida, aquelas coisas. Estrada está muito ligada a uma referência de caminhar, um passo a mais, um pouco mais de força para chegar a alguma coisa e a algum objetivo. E essa metáfora da estrada, ela também tem muito a ver com a nossa experiência, né? Em que estrada nós estamos pisando, quais são os caminhos que nós estamos percorrendo, quais são os objetivos que nós estamos tentando alcançar, quais são as provações, quais são as pedras que estão no meio do caminho, como o poeta Carlos Drummond de Andrade disse, né, que havia uma pedra no meio do caminho, e no meio do caminho havia uma pedra. Às vezes são muitas, são pedreiras, né? Mas a gente vai por essa estrada fora. Então é curioso que dentro de um processo de aprendizado difuso, e eu estou contando isso para chamar a atenção de vocês da natureza do espírito, do indivíduo, que está na condição de apóstolo. Nós estamos falando de um dos principais apóstolos, né, que seguiram, que aprenderam e que difundiram o Evangelho pelo mundo, que foi o Simão Pedro. Então, nessa condição também da escolha, percebamos que estamos falando de pessoas simples, de pessoas com medo, de pessoa com cólera, de pessoa com as referências que são as do nosso tempo. Não são pessoas especializadas em nada, pelo contrário. E então, seguindo a estrada, eles encontram mais uma pessoa, que é um vendedor de perfumes. E o vendedor de perfumes conta para eles, de uma forma amistosa, que um leproso chamado Zeconias fora visto falando muitas coisas negativas de Jesus e dizendo que Jesus não passava de um grande impostor. Então, Pedro, mais uma vez, se enfurece e fala para o Cristo que ele deveria tomar uma lição, porque, afinal de contas, ele havia sido curado da lepra. A lepra, né, talvez hoje a gente não consiga dimensionar o poder destruidor, o pavor que a lepra exercia nessa sociedade. Então,
Naturalmente, aquele que fosse curado, não era à toa que Jesus advertia para os cuidados após essa cura, devido à grandiosidade do resgate que a lepra impunha e, ao mesmo tempo, a responsabilidade sobre a própria vida após Jesus tocar no indivíduo e limpá-lo da lepra, da orféia. E então Jesus adverte a Pedro para que ele tivesse cuidado, porque acima de tudo havia necessidade do perdão. E não era pelo fato de Zefanias ter sido curado de algo externo que a mudança interna obrigatoriamente houvesse se dado nele. Né? Então, Jesus diz para ele que a dureza do coração, a frieza do coração, essa forma de não perdoar, era um grande carrasco para a alma. Eles seguem a estrada fora e aí encontram mais duas pessoas. Um velho romano, semi-paralítico, conforme o irmão X diz, e que mesmo semi-paralítico, mas numa condição de superioridade dentro de uma liteira, né, aqueles tipo um andorzinho, né, que carregavam as pessoas ricas da época, carregado por escravos muito fortes, e que ele olha para eles com desdém, né, com um sentimento de superioridade. E então Pedro comenta para o grupo que a vontade dele era fazer com que ele descesse dali e então ele fizesse ele curvar-se mediante a grandiosidade da boa nova do reino. E então Jesus diz para ele: Pedro, atente-se, né? Fique atento para essa situação, olha a vaidade, porque dessa forma, né, você está colocando os teus conhecimentos em superioridade ao que ele acredita, ao que ele supõe, o que faz dele naquela condição, que é a questão do ponto de vista, que é curioso, né? A gente tende, ainda na nossa sociedade, mesmo nós que frequentamos os ambientes espíritas, a gente tem que ter um cuidado absurdo para a gente não ter aquela ação de superioridade, de vaidade doutrinária, de ainda olharmos para o nosso companheiro de lides, né, do dia a dia, nosso companheiro de trabalho, que vai sempre ter um evangélico, vai sempre ter, né, um bandista, sempre vai ter, e a gente não ter uma postura como essa postura do Pedro, que é a postura da vaidade, porque no fundo a vaidade é muito silenciosa, e às vezes nós nos colocamos numa referência de dar o que é melhor, mas o que é melhor para nós, não, no momento que nós estamos, não necessariamente é o melhor para o nosso companheiro. Porque o nosso companheiro não caminhou a estrada que nós caminhamos lado a lado. E se tivesse caminhado também, né, a gente caminha pelas estradas ali fora, eu adoro ir olhando as árvores, as coisas todas, e tem um olhar, tem uma experiência que cada um vai olhar, vai sentir de um jeito. Em uma ocasião eu fui ver um documentário sobre uma pintora macaense. Ela não era macaense, mas foi radicada lá. Dona Maria Klonowska. Ela é uma pintora que foi muito famosa, enfim. E ela falou uma coisa muito interessante que eu achei. Ela falou que um dia ela saiu de casa lá em Curitiba, em Macaé, em bairro do Porto da Petrobras, e tem ruas ali que são todas de flamboyance, né? Essa árvore bonita, vermelha, né? E ela falou, olha como que é o ponto de vista, né? Especialmente estou falando de uma artista. Ela falou que ela estava com algumas pessoas e ela falou assim, gente, olha! E as pessoas ficaram apavoradas, assim, já com medo de ser alguma coisa. Não, ela estava apavorada porque o pavor, o encantamento. Porque ela falou que quando ela olhou, parecia que as árvores, olha a fala poética, as copas estavam todas em chamas. Olha que coisa. E aí ela pintou uma série de pinturas sobre os flamboyantes.
Então, olha que interessante, nessa caminhada da vida, no bairro de Ibitiba, quantos passaram e nem olharam para cima para ver o flamboyant? Eu plantei o flamboyant, está lindo na minha casa. Então, enfim, mas então é isso também em relação à nossa própria doutrina, o nosso próprio conhecimento. Pedro estava encantado, estava imantado pela superioridade do Cristo, mas o romano não. Então Jesus adverte mais uma vez, dizendo que a vaidade é um verdugo sutil. Olha só, ele não é escandaloso, ele é sutil. A gente dá aquela condição para o outro, aquela marteladazinha devagar, confunde o outro, sem ao mesmo tempo dizer que a gente é ruim, né? Porque a gente é espírita. Então eu estou falando, não é para você levar mal, mas né, a gente faz, mas a vaidade está ali por trás, corroendo. Então Jesus chama a atenção de Pedro. E finalmente eles chegam em Magdala e se hospedam, né, numa hospedaria, como era, ninguém falava pousada, na época era hospedaria. E nessa hospedaria, eles encontram um homem que vinha de Roma e começa esse homem falando muito mal da política, das maldades do império. E Pedro se entrega a essa discussão. E fala, e Jesus pergunta para ele, curiosamente depois, Pedro, você conhece o imperador? Aí você já esteve em Roma? E aí Pedro se surpreende, assim, porque, afinal de contas, ele tinha embarcado no discurso que era um discurso de falar mal do imperador. Quem não gosta de falar mal de político? Se eu puxar aqui o assunto, todo mundo vai marretar, né? E aí, o que acontece? Ele ficou surpreso com a pergunta. E é nisso que está a ação revolucionária do Cristo. Porque quando todos estão indo por um caminho óbvio, por uma reflexão óbvia, ele sai com um questionamento que não está no campo do comum. E aí é que está a inteligência, a superioridade de raciocínio. E o Pedro diz, não, eu nunca fui a Roma. Mas ele não entendeu de imediato que essa era uma pergunta capciosa, no melhor sentido. É uma pergunta sutil, porque Jesus fala para ele, você estava falando do imperador e da política com tanta veemência que para mim era somente uma pessoa de trato íntimo com o imperador poderia ter tamanha veemência na fala. Ele então adverte que a maledicência é um fogo, é uma brasa, que depois de acesa, a gente não tem a dimensão do que ela poderá destruir. Então, eu queria contar para vocês essas histórias, essa historinha, e terminando com uma advertência de Jesus a Pedro, quando ele diz, há pouco tempo atrás, você buscava na estrada saber onde estavam os nossos piores inimigos para combatê-los. E eis que numa curta caminhada, né, numa média caminhada, nós já encontramos 5 inimigos, todos eles alojados dentro do seu próprio coração. E aí ele vai, né, refletir com Pedro qual a possibilidade de evangelizar o mundo, qual era a possibilidade de um apóstolo, um mensageiro, levar a mensagem cristalina, se na doutrina que o Cristo trazia, o filtro é o próprio indivíduo. Porque nós estamos conversando, e eu tabulei lá atrás o papo, dizendo que os escolhidos eram os homens simples do povo. E esses homens simples do povo, era dada a eles a condição, que a condição de
uma condição que é uma condição de atuarem de forma protagonista dentro desse projeto de construção, desse reino, de espalhar, de semear essa boa nova do reino. Então, a partir daí, nós paramos para refletir sobre as questões ligadas ao autoconhecimento. Nós, assim como os discípulos e os apóstolos lá do tempo do Cristo, refletirmos como nós agimos em relação a nós mesmos quando nós nos propomos, ou nós sonhamos, ou nós desejamos em trabalhar pela construção dessa proposta evangélica hoje filtrada, refletida pela doutrina espírita, passando por nós. E é interessante porque dentro da complexidade daquele tempo, como eu disse para vocês, dentro das questões tradicionais da época, os apóstolos estavam acostumados a um padrão que era o padrão judaico, que aqui nós estamos tentando, eles estão tentando se limpar daquela cultura, daquele envolvimento com o pensamento judaico, para se dedicarem à cultura do Evangelho, à sementeira do Evangelho de Cristo. E a doutrina judaica, a religião judaica, ela é uma religião extremamente formal e extremamente institucional. Ou seja, o cerne da religião não está no homem, ele está na tradição. É o homem que se adequa à tradição. Então, eu vinha dizendo no início da nossa conversa que, historicamente, antes de Jesus, o homem se adequava à tradição, porque o processo da religião, que estava vinculado ao governo, à política, ao poder, não estava no homem no centro, estava fora do homem. Mas Jesus, confrontando, fazendo um processo de reviravolta extremamente revolucionário, escolhe o homem simples, com muitos equívocos, com muitos problemas, com muitos sofrimentos, pessoas do povo, sem distinção, e centra neles o protagonismo do Evangelho. E nós, como discípulos do Cristo, através da doutrina espírita, apóstolos meio mancos, meio capengas, mas tentando fazer a nossa parte, também somos esses homens do povo que precisamos refletir sobre nós, sobre a prática da doutrina espírita, sobre a prática do Evangelho que nós estamos cultivando, sobre o próprio Cristo. Porque na sociedade que nós estamos vivendo, a doutrina que resgata o cristianismo primitivo, primeiro no sentido de mais cristalino, da fonte mais limpa, também não pode se deixar levar pelas tradições da nossa sociedade. Porque, do contrário, nós não seremos o apóstolo ou o discípulo fidedigno. Porque, tal como os apóstolos daquela época, ainda vamos deixar com que a cólera, com que a maledicência, com que o medo, com que o pessimismo, com que a preguiça se estabeleçam em primeiro lugar no nosso discurso. E se somos nós o vaso, como Jesus diz lá, o vaso escolhido em relação a um dos discípulos maiores do Evangelho, um dos apóstolos maiores, que é Paulo, se esse vaso estiver turvado, estiver sujo, naturalmente
né, aquela mensagem que nós vamos levar também se contaminará. Então, a postura do apóstolo, que será sempre um discípulo, um aprendiz, tem muito a ver também com o se autoconhecer e se limpar, né, se propor um refazimento da sua experiência e da sua trajetória, de modo que ele possa ser essa pilha, essa moringa, esse balde, esse tanque, esse depósito que consiga levar até o outro, aqueles que estão no nosso entorno, né, com simplicidade, com ânimo, com esperança, que é um dos focos da doutrina, esse processo de aprendizado em dialética, daqui para ali, de lá para cá, mas ao mesmo tempo com grandiosidade, né, sem deixar que a esperança se apague, sem deixar que a gente queira resultados imediatos no trânsito, porque essa não é a experiência, né, do apóstolo, é da nossa relação judaica, é da nossa relação cotidiana, da nossa experiência social, mas não faz parte, né, e não é adaptável. A doutrina do Cristo, ela não é adaptável. Pobres as pessoas que acreditam que estão adaptando, né? A gente vê hoje, nos dias atuais, um Cristo que é totalmente desconhecido. Uma doutrina que é totalmente contrária. O Cristo, ele é revolucionário, né? O Cristo, ele subverte uma ordem, e é por isso que ele é crucificado. Não é porque ele é ruim, é porque nós acreditamos no nosso dia a dia, né, que aquilo que está escrito e aquilo que já era assim é o que é o melhor. Mas nós nunca experimentamos o que é o bom. Então, quem nunca experimentou, como diz Platão lá, quem nunca saiu da caverna, quando vê a luz, se apavora. Mas o convite do Cristo é: venha para a luz, vós sois a luz do mundo. Ele está em você, não está nem fora, está em você. É você que vai brilhar. Então, o Cristo, ele é um grande subvertor nesse sentido. E, obviamente, isso vai confrontar com a realidade social na qual ele estava inserido. Então, ele subverte, eu coloquei 3 exemplos que eu sabia que nunca dá tempo, assim, mas ainda mais chegando atrasado. Mas desculpa, eu já estava inclusive caminhando para acabar mesmo, eu estou olhando em 4 minutos, assim, eu já sei que está todo mundo olhando atravessado. Mas. Porque você disse que vai sair daqui a 4 minutos, você continuar os horários melhores. Então tá bom. Então, vocês sabem, eu acho que eu já falei isso aqui quando eu vim a primeira vez, eu sempre gosto de fazer essa gracinha. Que eu falo, né, eu sou professor. E então, quando eu vou fazer uma fala, uma coisa assim, fora da doutrina, não pela doutrina que a gente adapta, né? Eu vejo que quando está todo mundo muito enjoado na cadeira, essa cadeira não foi confortável, é pior, porque o enjoamento foi mais rápido. Então, eu logo vejo, está todo mundo lá, que ela está cruzando a perna, já está olhando o celular, já está fazendo isso. Que eu finjo que eu não estou vendo, mas eu estou vendo todos. Eu estou vendo todos. Então, até a gente que é professor sabe, lá no final estamos se mexendo estranho. Se estiver fazendo coisa errada, toda hora ele olha para você. Pode saber. Então, o que a gente conta? Gente, eu já estou acabando. Olha, o pessoal chega a se esticar da roupa. Já vou levantar mesmo, mentira, eu falo mais meia hora. Não vou poder, mas depois que eu começo, eu puxo para chegar, mas depois que eu chego é difícil. Enfim, mas eu escolhi 3 exemplos para tratar, ó, tá vendo? Todo mundo já ficou melhor. Já acabou. Então eu escolhi 3 exemplos para pensar essa relação de subversão. O que mais me toca, assim, é o da mulher adulta. Né? Quando Jesus fala, né, pergunta, cadê os que iam te condenar? Cadê os seus juízes? Ninguém te condenou? Quer dizer, olha que situação. E o curioso, eu escolhi essas passagens porque os apóstolos não vão a favor da mulher.
Olha como que interessante. Nos coloquemos nos lugares deles e pensemos na nossa relação hoje dentro do movimento espírita, na nossa casa, no nosso trabalho, por aí afora, com o conhecimento que nós já temos. Será que nós não somos aqueles que fizemos lá naquele tempo com Jesus, mas Senhor, ela é adúltera? O que nós estamos dizendo com isso? A regra, como diz aquele Galvão Bueno, não, aquele outro, Arnaldo, a regra é clara, já está dito, é assim, Senhor. Qual é a surpresa dele? Porque a surpresa da inteligência e da superioridade é um caminho novo. Como Jesus mesmo diz, o Evangelho é um caminho novo. E ele não diz nem sim nem não, porque o sim e o não são as paralelas da tradicionalidade. Ele diz uma coisa nova. Quem estivesse em pecado, manda brasa. Ninguém joga terra. Né? Uma outra ocasião que os apóstolos caem na cilada da tradição é quando Jesus vai a Caná. E entrando na cidade de Caná, então Amélia Rodrigues conta brilhantemente essa passagem, né, no livro Primícias do Reino. E o que ela diz? Que Caná era uma região totalmente excluída, havia muitos preconceitos, lá muitos cultos dos fenícios, dos medas, enfim, se misturaram e se tornaram adoradores de ídolos e etc. Então, todo mundo olhava, o judaísmo olhava atravessado para aquela região. E Jesus vai se meter aonde? Lá. E quando ele entra na cidade, conta Amélia Rodrigues que andando pela cidade viu uma mulher gritando lá atrás do grupo: Senhor, tenha piedade de mim, cura minha filha, Senhor. E os discípulos começam a se incomodar, porque aquilo gera um escândalo, né? Você imagina andando pela cidade, uma mulher gritando atrás, chamando atrás. E Jesus não dá confiança a princípio. Segundo Amélia Rodrigues, aguardando para ver se algum dos seus apóstolos, já tão ali conversados, explicados, tão já na prática do Evangelho, tivesse uma postura resoluta, né, diferenciada, e falar: Senhor, ajuda essa mulher. Ninguém falou. Pelo contrário, Senhor, despede-a. Vem gritando atrás de nós, assanhando os ânimos das pessoas. Até que finalmente Jesus então para e atende e diz a ela, né, que não se deve dar aos cães o pão da mesa dos senhores. E o que ela responde para Jesus? Mas, Senhor, também não é da migalha que cai da mesa que os cães sobrevivem? Cães era uma forma de tratar esse grupo religioso mesclado, não era puro, não eram judeus tradicionais, então eram chamados de cães no sentido de diminuí-los. Igual a gente chama hoje, né? A gente usa isso quando a gente não gosta da pessoa. Enfim, então ela faz essa colocação, mas não é também da migalha que cai da mesa dos senhores que os cãezinhos se alimentam? Então Jesus surpreende a todos com a postura, e os apóstolos e discípulos nesse momento, porque estavam aprendendo, ficam totalmente surpreendidos. E finalmente, quando Jesus vai entrar em Jericó e se depara com Zaqueu, a história tão famosa do Evangelho, de temáticas lindas, de músicas, de expressões sobre, quer dizer, Zaqueu, um homem rico, considerado explorador do povo, mas que ouve falar do Cristo, especialmente porque havia um indivíduo paralítico que esmolava anos e anos na porta de um mercado e que Jesus cura. Então era verdade. Esse homem não era normal e ele fica com curiosidade. E finalmente, então, Zaqueu ele se depara com Zaqueu e todo
todos questionam que quando Jesus diz, né, Zaqueu, desce dessa árvore, desse sicômoro, porque esta noite me apraz pernoitar em tua casa. A casa espiritual, é o coração, é o momento que Jesus toca aquele indivíduo. E todos os apóstolos ficam chocados. Mas, Senhor, o Senhor vai entrar na casa desse pecador? E é interessante porque nas lições dadas a eles, mais uma vez, Jesus vai dizer, né? Porque não são os que precisam de médico, são aqueles que estão doentes. E quando Jesus despede os seus apóstolos para saírem, ele vai dizer o quê? Brilhe a vossa luz, cura em nome de Deus, refaz os caminhos, né? Refloresça esses caminhos a partir das esperanças do Evangelho. Então, entre nessa postura ou de apóstolo ou de discípulo, o aprendizado na nossa experiência com Cristo é uma constante, né? É um constante, por mais que a gente já tenha 20 anos de centro espírita, não interessa, tem que refletir. E como dizem aí alguns espíritos, o Chico gostava muito de fazer essas falas, vai ver que é o mais devedor, né? Então está lá carregando o centro há 50 anos nas costas. E para finalizar mesmo, no livro Boa Nova, que também é do Humberto de Campos, um diálogo belíssimo de Tadeu, né, apóstolo de Jesus, numa noite assim, de grande esplendor, Tadeu pergunta a Jesus, Senhor, qual a primeira qualidade a cultivar no coração para que nos sintamos identificados com a grandeza espiritual da tarefa? Jesus responde muito assim, curto e dócil. Ser fiel a Deus. Servir a Deus servindo a tua obra, né, no dia a dia, no trabalho da construção do Evangelho. Laborar num campo com a consciência da necessidade do trabalho, não para o outro, mas para si mesmo. Como apóstolo, mas o trabalho refletido em si, na dialética do ensino-aprendizagem cotidiano, na experiência da semente que brota, da brisa do mar, das aves do céu, dos lírios do campo. Então, a construção cotidiana, de modo, Jesus arremata essa fala dizendo, de modo que nós consigamos mudar a paisagem dos corações e renovar a face do mundo. Olha que bonito, né? Emocionante assim. Renovar a face do mundo. Fico emocionado. Porque no momento de tantas tribulações no planeta, né? De tantos conflitos nas famílias, de tantos, assim, acho que da minha experiência, eu tenho 43 anos, talvez da minha experiência de vida, eu acho que eu nunca vi, eu não peguei a ditadura diretamente, mas eu nunca vi uma experiência de tanto sofrimento político, de tantas discussões, de tantas dificuldades financeiras, de tantas brigas, né, de tantas coisas ruins acontecendo. Mas a nossa chama, né, de certeza, de esperança, tem que manter-se ali acesa, porque também no sigilo, no anonimato, existem mãos apóstolas, né, trabalhando o tempo todo pelo bem, pelo refazimento, pelo acolhimento. E queiramos nós fazer parte desse grupo, na nossa família, na nossa pequenez, na nossa casa espírita, né, naquela pessoinha vizinha que a gente dá um momento de atenção, e assim sucessivamente, porque o trabalho não depende de grandiosidade, até porque nós ainda somos muito pequenos. E nós somos os responsáveis pela memória do Evangelho.
essa memória que precisa se manter pura. Porque vocês sabem, para finalizar mesmo, que todo mundo aqui já brincou da brincadeira do telefone sem fio, né? E a brincadeira do telefone sem fio, você fala vaca aqui, quando chegar lá no portão, vaca virou papel. Você não entende nada. Você imagine um ensinamento de 2000 anos. Quantos discursos truncados, né? Então nós precisamos beber da fonte cristalina, nos analisarmos profundamente, para que nós também possamos ser esse vaso o mais puro possível. Nós somos aquele puro todo corpo, né? Furado, enfim, enferrujado, mas se mitigar a sede de alguém, está no serviço. Ok? Muito obrigado, desculpe o atraso. Eu descontei, né? Foi só atrevido.